o nosso convidado de hoje, Bruno Souza. Grande Bruno Souza! Fala, Tiagão. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo, e você? Estamos aí, vivendo esse momento aí na nossa história, né? Cara, que coisa maluca, né? Uma turbulência jamais prevista, né? E nenhum Cara, modelo estatístico, nem acho que eu, ninguém era capaz de prever, né? a gente está vivendo o que eu diria que é o ápice do mundo VUCA, né, cara? Exato, Você também é exato. um estudioso aí da nova economia e desse novo Sim, sim. momento da era digital, né? Então, esse mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, a gente está vivendo, acho que algo que era inimaginável, né? Como Que diz o coisa. Nassim Taleb, né? Certamente é um cisne negro, né? É aqueles movimentos totalmente imprevisíveis, né? Que pegou todo Exatamente. mundo aí de surpresa, né? Tô vendo a turma se conectando aqui, Zafalão, Ana, Ó, o grande Brunão aí. Zafalão, grande Ellen, turma, os Sharks estão em peso aqui hoje, conectados aqui na nossa live, juntamente aqui ao nosso convidado de honra, nosso convidado especial aqui, Bruno Souza. Daqui a pouco eu vou Que isso, a apresentar honra ele, é minha. vou dar alguns minutinhos aqui para o pessoal ir conectando. A gente Ótimo. hoje não tem a desculpa do trânsito, né? Tá todo mundo em casa, então a gente tá tranquilo aí em relação a isso, pelo menos, né? Olha o Novamente esse Pedro entrando sextou aí. diferente, né, Tiagão? Exatamente. Excelente. Tô... Ó, o Bruno torce pro Flamengo, o Letieri tá perguntando aí, ó. Cara, eu sou a favor de quem tá ganhando sempre. E o, e Barrista, o, né? e o, e o Flamengo tá com um timaço aí, né? Então vamos torcendo. Eu não sou muito do futebol, não, Tiagão. Eu sou basqueteiro. É, né? Eu sei. Você curte o NBA, a turma do basquete aí. Joga também, Mas né? jogamos, Jogador de jogamos. basquete. Show de Temos um bola. time, um time de Masters, isso aí. É a turma dos aposentados, né, do basquete. Coisa boa. E a A gente velha movimenta guarda, bem né? o cenário local. Olha quem entrou aqui, o CEO Ó da o Nectar. João, cara. Ó o Olha, João. grande João Augusto. Rapaz, Muito o bom. João, ó, minha Tá esposa, minha prestigiado, esposa tá hein? aqui também. Olha que bacana, show de bola. Vamos fazer o trabalho Apresentar direito, hein, aqui, Thiago? apresentar, fazer uma live aqui depois de assistir a live do João aí ontem. Eleva as nossas expectativas aqui, hein, Bruno? A Ô, gente João, vai ter que elevar o parabéns, nível aqui. parabéns por tudo que você está fazendo aqui nesse nosso cenário de startups goianas aqui. Tá de parabéns mesmo, cara. Tenho muito orgulho do que o João tem feito lá pela Nectar. Com certeza. O João é uma grande inspiração para a gente aqui. O maior case de investment aqui na região, né? Então, a startup que teve maior tração aí na nossa região é um grande exemplo aí para a gente. É isso aí. Laura entrou aqui. Minha esposa também está aqui conectada. Então, um beijo aí para o meu amor. Olha, minha cunhada, tem uma turma entrando aí, ó. Show de bola, gente. Vamos Muito bom. aguentar aqui mais 2 minutinhos, a gente começa a nossa live, beleza? Valeu, João. Acompanha aí, hein, cara. Quero que você fique até o final aí para nos ajudar aqui, tá? As perguntas aos universitários aqui. Claudinha entrando, tem uma turma bacana entrando aí, ó. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa live. Inicialmente aqui, eu queria me apresentar aqui para quem não me conhece. Hoje estou aí na posição de gestor comercial da ITCS Tecnologia. É um prazer e uma honra representar aqui a ITS hoje aqui nessa live. A gente está inaugurando esse novo canal aqui, né? Acho que as pessoas estão desligando a televisão e conectando nas lives, né? Então, a gente segue esse movimento aí. Eu, particularmente falando, tenho visto muitas lives interessantes. Eu acho que é um material muito rico que está sendo produzido, né? Graças ao poder Sem da dúvida. internet, aí a gente está conseguindo dar voz aí para pessoas incríveis, né? Então, eu estou à frente aí da gestão comercial da ITCS. A gente é uma empresa de tecnologia para a revolução tecnológica 4.0, né? Então, a gente tem alguns serviços e produtos aí que atendem aí empresas corporate enterprise, né? Então, a gente, hoje, uma das principais ferramentas que a gente tem no mercado
é o It's PM Run, que é uma ferramenta para a área de manutenção industrial, uma ferramenta que traz mobilidade e também fomenta um pouco aí do que o Bruno vai falar para a gente aí hoje, tá? Eu não vou apresentar ele, eu não teria a capacidade de apresentar o Bruno, então vou passar a bola para o Bruno aí para ele se apresentar e dizer inicialmente aí quem que é o Bruno, como que o Bruno está aí hoje nesse mercado, o que o Bruno está conduzindo. E antes de mais nada, só antes dele se apresentar, pessoal, o Bruno é um grande parceiro da ITSS Tecnologia. Ele é hoje o CEO da Industry Care, tá? Que é uma empresa que está na vanguarda da indústria 4.0. A gente tem trocado muito aí, muita informação, muito conhecimento, e a gente não queria deixar passar essa oportunidade aqui das lives para convidar esse grande profissional para nos apoiar aí. Então, Bruno, fala um pouquinho aí de você, para a gente poder conhecer um pouco mais aí a sua história. Vamos lá, Tiagão, obrigado pelo convite, cara. Tá sendo uma honra aí abrir essa jornada de vocês aí na ITSS, nesse mundo digital. A gente estava brincando um pouco mais cedo, né? Pô, essas lives aí, daqui uns dias a gente está vendo até briga de casal por live aí. Vamos só dosar um pouquinho. Né? Mas de fato tem muita gente fera gerando muito conteúdo, muita informação legal, muito entretenimento, né? A gente tem o pessoal dos músicos aí também entrando nessa onda, mas eu acho que tudo isso, nesse momento em que a gente está vivendo, faz com que a gente também possa ter um certo equilíbrio emocional, também nos preparar para quando a gente sair dessa fase. Bom, quem sou eu? Sou um empreendedor inveterado muita gente chama de maluco, né? Quando a gente resolve sair do mercado corporativo para poder empreender nesse país que é tão de tantas oportunidades, mas também tão complexo, né? Então a gente vive na veia o que é esse mundo VUCA, né? Das volatilidades, incertezas, complexidades e ambiguidade. Agora, então, nesse momento de coronavírus, a gente vivendo o máximo disso, né? E aí, voltando um pouquinho de quem é o Bruno, eu fiz minha carreira no mercado de TI, né? Minha formação é em área de negócios, mas fiz minha carreira no mercado de TI, durante muito tempo atuando aí em consultorias SAP, né? Conhecendo todo tipo de segmento a nível nacional. Passei também por um tempo em telecom, e desde 2014 venho empreendendo na área de tecnologia voltada para Big Data industrial, certo? Algo que eu venho estudando desde 2010 e para mim é muito claro que o mundo hoje o poder está nos dados. Então, eu sempre buscando uma forma de como que iria entrar em algum nicho e dominar esses dados dentro de um nicho para que a gente pudesse construir alta tecnologia. Então, a Carol, oi Carol. E aí, então a gente entrou para esse mundo estudando em 2010 e em 2014 a gente viu uma oportunidade de poder desenvolver tecnologia e buscar o Big Data industrial, e a gente vai entrar em alguns conceitos aí ao longo da nossa live, mas sempre isso, né? O que a gente... como que o poder está nos dados, né? Como que a gente faz uso desses dados para que a gente possa, de alguma forma, impactar mercados. E como eu já tinha, ao longo do meu tempo de consultoria de TI, muito contato com a indústria, né, e vi muitas dores ao longo do tempo na indústria, a gente tem uma indústria nacional que ficou presa no passado. Se a gente for envolver em o que poderia ser a causa disso, a gente tem muito as questões políticas, o protecionismo lá atrás, na época, que fez com que a nossa indústria ficasse atrasada, né? Então, que não permitindo a entrada lá ainda antes da década de 90 das multinacionais, aí depois você teve aquela abertura, e esse protecionismo fez com que a nossa indústria sequer passasse pela terceira revolução industrial. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho aqui da quarta revolução industrial, então, quando a gente ouve ali aquela revolução pela eletrônica, né, já o início ali das telecomunicações, da TI de fato ali na terceira revolução industrial, o Brasil mal aproveitou aquela jornada porque a gente estava amparado pelo protecionismo da indústria. Então isso fez com que a indústria ficasse muito atrasada.
E hoje a gente está falando de uma era digital, onde a gente tem tecnologia de ponta para poder abraçar tudo que a gente queira fazer para dar competitividade para os nossos negócios, seja em qualquer segmento, né? E a indústria ficou travada. Ela não foi preparada para poder, né? Eu estou dizendo da indústria nacional, eu conheci os exemplos opostos na Alemanha e em outros países envolvidos, né? E aí falando da indústria brasileira, da indústria nacional, ela ficou parada, porque a gente não formou pessoas capazes de sequer questionar o status do que acontece dentro da indústria. Enquanto a gente está falando de um futuro analítico, não diria nem que é futuro analítico, nosso presente analítico. A gente tem que saber lidar com os dados, tá? Em qualquer esfera. Mas como fazer isso dentro da indústria, sendo que, de um lado, você tem pessoas que não foram sequer preparadas, tá? É lógico que tem os pontos fora da curva, mas a grande maioria não foram sequer preparadas para questionar. Eu falo isso por experiência, pelo tempo que eu já venho vivenciando a indústria. Ao longo dos últimos 6 anos, foram mais de 400 indústrias que eu conheci a fundo, em todos os estados do país, de todo tipo de segmento, de todo tipo de porte. Conversando com pessoas desde o board, desde os fundadores, até o pessoal do chão de fábrica, eletricistas, né, mecânicos, o pessoal da produção. Então, quando você conversa com todo esse tipo de gente, eles não estão preparados a questionar o status da indústria. Como que a gente vai falar, então, de uma indústria orientada por dados, né, dessa capacidade da era, que a era digital nos traz para poder trazer competitividade? Então, diante Até mesmo disso... porque, te interrompendo, Bruno, mas assim, até o objetivo da nossa live aqui hoje é isso, né? Exatamente, a gente Sim, colocou o título, né? Cognição industrial, como a tecnologia vai ajudar a indústria no pós-crise, né? Então, a gente tem exato. uma série de conceitos que estão deturpados hoje no mercado, né? O próprio conceito de indústria 4.0, né? Está muito Exatamente. deturpado, assim como a transformação digital. Tem muita gente falando que a gente está vendo agora com a pandemia, né? Sim, Quem estava fazendo transformação digital de fato ou não, né? Então, você vê exatamente. hoje empresa de tecnologia tendo que comprar notebook na época que a gente mandou todo mundo para o home office, empresa fazendo cotação de notebook, né? Empresa de tecnologia. Então, assim, a gente está vendo agora, a gente está sendo forçado, né, a evoluir para esse mundo aí que a gente vai vivenciar nos próximos anos, né? Então, assim, até para falar com a turma, né, os telespectadores, aí, os nossos ouvintes, né, a gente vai falar hoje aqui de cognição industrial, né, que é um cenário futurista, para onde as empresas vão caminhar, né? Então, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa hoje na vanguarda Alemanha, China, Coreia do Sul, né? E o Brasil vai Sim. caminhar para esse sentido, né? Então, hoje o Bruno aí representando a IndustriCare tá debruçado aí sobre esse problema, né? Contactando aí as grandes líderes globais aí e está desenvolvendo funcionalidades, sistemas, modelos de negócio para atender esse mercado, né? Então diz aí, o que a IndustriCare faz, Bruno? Explica Perfeito. melhor aí para a gente o que a IndustriCare faz. Eu costumo resumir, antes que a gente entre nesses buzzwords todos aí da era digital, Thiago, mas eu costumo resumir que nós nos especializamos em gerar e gerir os dados industriais, certo? Perfeito. Buscando um pouquinho do que eu havia comentado, né, pela inépcia que a indústria encontra hoje de lidar com esses desafios, né, que são desafios infraestruturais, tecnológicos e financeiros, né? A gente tem uma visão muito míope ainda da indústria brasileira, não só da indústria, né, quando a gente fala da manufatura, de chão de fábrica ali, mas em geral dos segmentos, ao lidar com investimentos, a percepção sempre ela está pautada em payback. E quando a gente está Uhum. falando de transformação digital, digitalização das fábricas, que é um tema que a gente precisa também conceitualizar melhor, que é o que dá base para que a gente entre na indústria 4.0. Então, enquanto a gente está falando de digitalização, a gente não está falando de indústria 4.0 ainda, estou falando da base para se entrar nos conceitos da indústria 4.0, tá? Mas tudo Perfeito. está travado nessa percepção de payback. Agora, como que se Uhum. calcula payback de sensores, medidores, o que a gente chama hoje, né, um buzzword muito comum, que é o Internet of Things, né, a internet das coisas aplicadas à indústria, né? Eu Uhum. preciso fazer uma aquisição e para que você tenha um projeto que faça sentido em termos de gestão de dados industriais, você precisa ter uma aquisição robusta desse tipo de equipamento para você gerar esses dados na planta.
Só Sim. que esses orçamentos travam na hora dessa pergunta fatídica que é o payback. Qual o payback desses equipamentos? Não tem como se calcular. Uhum. E por não ter como se Isso não está muito calcular, claro ainda, né? não está claro. E aí, por não ter como se calcular, o projeto para por ali e a indústria não segue evoluindo nessa sua evolução tecnológica. Então, a gente encontrou uma Eu trouxe um oportunidade material aqui, nisso. Bruno. Eu trouxe uma Sim, pesquisa aqui do Fiesp com o Senai, né, de 2018, dizendo aqui que 90% das empresas, das indústrias, né, elas concordam que a indústria 4.0, né, enfim, a cognição industrial vai aumentar a produtividade e é uma oportunidade ao invés de risco, né? Mas quando você vai sim, olhar quem está fazendo, né, essa pesquisa mapeou aqui que 30% do universo amostral já começou a ter alguma iniciativa, né? Sendo que sim. 25% ainda está em planejamento, né? E aí, quando a gente olha os números, né, em termos de investimento, 38% dessas indústrias aí aplicaram 0,5% do faturamento Sim. delas dentro do que a gente chama da indústria 4.0, que é esse processo de inicializar aí a digitalização da fábrica, Sim. você começar a buscar CAPEX para instalação de IoT, sensores nas máquinas, né, para você começar a extrair os dados, né, e poder ter aí informação para um Big Data, uma inteligência artificial no futuro, né, promover a automação. Então você vê, a gente ainda está muito longe do cenário, de um cenário de vanguarda, né? Então Eu vou te pergunta falar o que eu te seguinte, faço... desculpa te interromper, esse dado, ele é Fiesp, né? A gente está Sim, falando sim. do estado mais industrializado do país. Eu São conheço as Paulo, né? indústrias, São Paulo. tanto no estado de São Paulo, de todos os portos, as multinacionais, como nas outras regiões. Esse dado foi exposto ano passado, se não me engano, em julho, no evento da CNI, em São Paulo, onde foi exposto os sistemas de 5G e a transformação digital, como que a CNI iria abordar isso daí dentro das federações, para que a gente pudesse aumentar a competitividade das indústrias. E eu estou falando de julho do ano passado. Esse dado a nível nacional, ele é 1,8%. Apenas 1,8% da indústria nacional tem alguma iniciativa hoje na indústria 4.0. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, assim, Então, a quando a gente gente pode fala ver... da Fiesp, 30% até Sim, impacta, mas a nível nacional é 1,8%. perfeito. Eu vi aqui que entrou o Marcelo Gomes, nosso fundador, Ô, entrou aqui o Marcelão, Bruno Stersa, grande amigo meu, head de CX lá da Tilix, um abraço aí pro Bruno também, fera. tem uma turma aqui entrando, Rick, então a galera está entrando aqui, pessoal, a gente já está aqui no momento de apresentação aqui, apresentei o Bruno aqui, o que ele está estudando aqui nesse mundo hoje, e dentro desse cenário que a gente está falando agora, Bruno, eu queria te fazer uma provocação, né? A gente está vendo aí um cenário totalmente cisne negro, né? Totalmente imprevisível. Acho que nenhum planejamento de crescimento previa o que está acontecendo hoje, né? Na economia. Nenhum segmento conseguia prever o que está acontecendo hoje, né? Então, diante disso, a pandemia, o coronavírus é uma realidade. A gente não tem como fugir disso, né? Então, as medidas hoje mundiais hoje estão numa linha de lockdown. Então, hoje eu estava assistindo, inclusive, uma live que o BTG Pactual fez com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e o Flávio Augusto, da WhatsApp. Peguei alguns dados interessantes aqui. 1/3 da população mundial hoje está em lockdown. Então, 1/3 está trancada. Então, não é uma brincadeira, né? Então, a Olimpíada do Japão foi adiada. E isso vai trazer um reflexo para a indústria, né? Então, quando a gente pensa na indústria, a gente ainda tem a linha de frente, né? Que é a indústria alimentícia hoje, ela conduz aí, ela que abastece os supermercados, né? Elas ainda vão conseguir evoluir e continuar operando por um bom tempo ainda. Não sabemos como vai ser esse lockdown, se vai chegar a ponto de afetar a linha de frente, né? Mas eu queria te fazer a pergunta. A gente não sabe o que vai acontecer. Independentemente disso, a gente tem que prever, né? Dentro desse cenário, qual que você acha que é o impacto direto e talvez até indireto da pandemia no dia a dia da indústria? Quando a gente imagina tanto as indústrias de matéria-prima, né, de subsistência, mas também as indústrias secundárias também, que eventualmente vão sofrer com isso, com essa questão. Como é que você enxerga esse cenário? Olha, Thiago, cara, não pode parar.
Então, assim, a gente tem, pelo menos nas normativas até agora dos estados aí, as indústrias de bens de consumo, né, higiene e limpeza, as de alimentos, toda a cadeia de alimentos, ela não pode parar, e as farmacêuticas, tá? Porque senão o colapso é geral. Cara, querendo, assim, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Então, não vamos entrar no tema de conspiração aqui, mas pode se tratar como uma guerra biológica, né, tendo sido provocada ou não, ou aconteceu mesmo. Então, a gente não sabe, não vamos entrar nesse mérito, mas como que a gente vai lidar com isso? É um momento de guerra. Então, você tem visto aí várias indústrias saindo do seu segmento de atuação para poder desenvolver respiradores, né, para desenvolver máscaras e tudo, né, como acontece em todo cenário de guerra. Então, onde a gente teve lá no passado a Siemens parando durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial para fabricar armas, né? Então, novamente, a gente está lidando com isso daqui. Mas a gente tem que lembrar que isso vai passar, isso tem que passar, né? A população está ajudando aí nessa questão da quarentena. E agora, como passar isso sem gerar aquele impacto econômico? A gente vai ter um impacto econômico sério, porém, essas indústrias que tratam dessa nossa necessidade básica, né, de higiene e limpeza, de alimento e farmacêutica, né, que em grande parte, aí, o maior número de indústrias nos segmentos existentes hoje, elas têm que seguir em frente. Quantos é onde também são, Bruno? Hoje, eu se você eu pegar não tenho esse aí, número mais ou menos. detalhado, mas eu consigo te passar até para depois você publicar Sim. isso Legal. na página, no perfil da ITSS, tá? É fácil da gente encontrar esse número, agora de bate-pronto eu não tenho. Mas sim. ela é a maior parte das indústrias, quando você engloba todo esse volume aí. Porque você tem grandes players e você tem várias indústrias locais presentes nisso daí. A gente está falando de um total de 470 mil indústrias hoje no país, de todo tipo de porte, então ela representa uma boa parte. Eu levanto esse número e te passo depois, tá? Perfeito. Então, bom, como que a gente vai lidar com essa situação? Se a gente estivesse nos preparando desde lá de trás, quando eu falo sobre a capacidade de você digitalizar uma fábrica, de você, a partir da digitalização, você poder controlar melhor uma fábrica, né? Você, com esse controle a partir dos dados, você consegue mitigar muitos riscos ali no meio do caminho, né? Um dos benefícios que a digitalização traz para as indústrias é a possibilidade de a gente trabalhar o que é chamado de sistemas cyberfísicos. Então, eu ter um gêmeo digital de uma planta física e poder antes, nesse gêmeo digital, simular eventos. Então, eu poderia, nesse gêmeo digital, poxa, está sinalizando aí um impacto por causa de um coronavírus. O que a gente tem que lidar? Como que eu mudo isso daqui? Então, eu estando preparado, e muitas indústrias alemãs, nos países envolvidos têm isso bem feito, eu estando preparado e podendo simular esse impacto, eu consigo atravessar melhor, mas não é o caso, tá? Então, e aqui no país, principalmente, igual no começo da nossa live, eu comentei sobre o que a gente deixou de aproveitar ali ainda da terceira revolução industrial, né, na entrada da eletrônica com a automação. Então, a gente vai ter que dar um pulo, né, direto para a gente poder ultrapassar, chegar à quarta revolução industrial, podendo digitalizar todas essas fábricas. Então, hoje, se você pegar, assim, se a gente imaginar, por exemplo, tem alguns gestores industriais que devem estar nos acompanhando agora aqui na live, né? A gente fez o convite aí para alguns clientes, né? E hoje, se você pudesse dar uma dica aí para a equipe de front, aí, que a galera que está tocando aí a indústria, né? Como se comportar nesse momento? O que você falaria para os gestores industriais aí? Qual que seria o comportamento deles nesse momento? Para as indústrias que seguem em processo, né, que não pararam, que são as de higiene e limpeza, alimentação e farmacêutica, além de tocar o dia a dia, só que eles estão tendo ainda uma dificuldade, eu mantenho contato com essas indústrias diariamente, eles estão tendo a dificuldade porque muita gente foi para casa, está em home office, né, quem permanece na indústria, quem está lá no pátio, quem está no chão de fábrica, tendo que tocar aquela situação, é fundamental que eles já conduzam projetos para que num próximo momento, num próximo cenário de incerteza, eles consigam ter um controle melhor dessas fábricas à distância, certo? E isso passa
pela obrigatoriedade da digitalização. Né? Para as outras que ainda estão sofrendo com o impacto econômico por terem que parar, né, obrigatoriamente, a gente está falando de minério, de vários outros segmentos aí bem importantes, né, automobilístico e tudo mais, é a hora de realmente virar o jogo. Né? Entender que digitalização não é nem estratégico, ele é de sobrevivência. É colocar a agenda da digitalização como um instinto de sobrevivência agora para a indústria para os próximos momentos que vão vir pela frente. Certo? Eu acho que um grande insight que a gente pode deixar para a turma que está nos vendo aí, né, Bruno? Acho que a palavra digitalização ela tem sido pouco utilizada, né? Ela não é Sim. tão buzzword como a indústria 4.0, né? E quando a gente fala de digitalização é o básico, né? É o básico. Pano de fundo para que você tenha o restante, né? Estou vendo até o que o João colocou uma questão aqui. João, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela presença. Aqui no Ocidente, sobretudo na América Latina, a gente não tem a cultura de ação preventiva, né? Realmente os ocidentais não têm essa filosofia de planejar, de pensar a longo prazo, né? A gente tem uma visão mais imediatista, né? O que você acha disso? E aí eu vou provocar, né? A gente está falando que a gente não tem a cultura de ação preventiva, quando a gente está falando no mundo preditivo. Quando a gente digitaliza, a gente tem a capacidade de predizer as coisas. Aí eu vou entrar um pouquinho no conceito do que eu entendo como indústria 4.0, tendo estudado junto aos teóricos alemães, um instituto que eu me aprofundei bastante nos estudos, que foi a ACATEC, que é o Instituto Alemão de Tecnologia, onde você tem, antes de entrar na indústria 4.0, dois estágios fundamentais, que é a era da computarização. Você imagina, olha, tanto que o nome é antiquado, é a mesma coisa da gente falar de globalização na era digital agora, né? Não existe isso mais, mas é a computarização e a digitalização, né? A digitalização, ela pôde ser trabalhada a partir da era da eletrônica lá do início da terceira revolução industrial. E a gente está falando hoje num Brasil que não tem indústrias digitais. Né? Você transformar todo o seu processo industrial em dados. Então, dentro desse quesito, ao cumprir o pilar da digitalização, ao proporcionar, através dos IoTs, você colocar os dados de uma indústria, seja numa nuvem, ou seja num servidor on-premise, aí sim você está apto a poder trabalhar a indústria 4.0. A indústria 4.0 são 4 pilares. Tá? O primeiro, a visibilidade, é você saber o que está acontecendo numa planta. A transparência, o segundo pilar. Por que está acontecendo determinado evento numa planta? E aí sim a gente traz esse tema que o João acabou de abordar, que é a preditividade. A gente começar a se antecipar aos eventos. E por fim, a gente chega no pilar da adaptabilidade. E aí sim, máquinas conversando entre si e se ajustando, certo? Tomando decisão, né? Tomando decisões. E aí só é possível com inteligência artificial. O que foi o nosso insight, a nossa visão em 2014 ao iniciar nesse ramo de tecnologia voltado para o Big Data industrial, né? Construir Big Data industrial. Para que a gente consiga alcançar a adaptabilidade, Thiago, a gente tem que ter uma base de conhecimento robusta. E por isso que a gente trata isso em nível de Big Data. Tá? E como que você consegue acumular dados de inúmeras indústrias, inúmeros segmentos, inúmeras plantas em um ambiente de nuvem, para que você gere essa base de dados, que você, em cima dessa base, então você passa a desenvolver inteligência artificial. Esse é o grande desafio que a gente tem vivido na Industry Care, certo? Então, nós criamos um modelo de negócio que ele é um conceito cauda longa. Então, a gente resolve vários problemas logo de início, ao iniciar com essa tarefa de digitalização, mas isso nos permite que, ao longo do tempo, a gente consiga ir construindo esse ambiente de metadados de cada indústria em que a gente atue, para que a gente faça com que esses dados tenham algum sentido ao você começar a construir inteligência artificial aplicada a esses dados, certo? Para que algum dia a gente alcance a adaptabilidade. Mas até alcançar a adaptabilidade, a gente vai entregar visibilidade, a gente vai entregar transparência, a gente vai entregar preditividade, certo? Mas é um horizonte longo. Quando a gente alcançar esse horizonte, é onde a gente cunhou esse conceito da cognição industrial, junto com o professor Anderson Soares, da Federal, então você já deve conhecê-lo, e o professor Pedro Magalhães Sobrinho, da Unesp, que são dois conselheiros nossos. A gente cunhou esse termo da cognição industrial, que nada mais é que o ápice da
da inteligência artificial, que a gente chama de cognição automática, né? Vamos comparar com o nosso aprendizado, né? Enquanto criança, você vem passando por várias fases de aprendizado, mas hoje você olha ao seu redor, você consegue identificar rapidamente, né, com desculpa, consegue identificar rapidamente o que é aquilo. Então, isso é a cognição automática. Então, a cognição industrial nada mais é que a cognição automática aplicado a um Big Data industrial, onde a gente, a partir de todos os dados que a gente consiga gerar de uma planta, que a gente já tenha um ambiente de inteligência artificial que identifique para nós automaticamente o que é preciso ser feito naquela planta, certo? É um desafio gigantesco, a gente tem que construir isso dentro de um ambiente que envolva, né, a academia, né, as universidades, a indústria, né, e as empresas de tecnologia para que a gente consiga construir e entregar isso no futuro. Até porque a gente tem lidado com outro gap no Brasil, que é o do conhecimento. O Brasil não forma engenheiros comparado aos países desenvolvidos. Então, se a gente compara os números de formação de engenheiros na China, na Coreia, em Israel, na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil está muito atrás. E como que a gente consegue, Esse então... é um ponto interessante. Você colocou um ponto aí que eu até tinha anotado aqui para falar, que é assim, a gente tem uma movimentação aí nesse momento de crise, né? Alguns profissionais estão aí trabalhando no home office, aqueles que não conseguem estão lá na linha de frente, e a nossa preocupação, até como líder, é trazer conhecimento para que essas pessoas consigam fazer a movimentação, né? Fazer esse movimento da terceira revolução industrial para a quarta, né? Hoje, como é que você orientaria os gestores, ou até mesmo o pessoal da linha de frente, manutentores, pessoal que trabalha na frente de produção industrial, na área da qualidade também, como é que você recomenda para essa turma aí buscar conhecimento sobre essa vanguarda da tecnologia, até para que eles sejam evangelizadores lá na ponta, né, e consigam passar de uma forma mais tranquila desse momento igual a gente está vivendo agora, e futuramente, com certeza, virão novas crises, né, a gente tem que estar preparado, né. Então, como é que você orienta hoje essa turma aí para buscar o aprendizado? Primeiro, acho que tem que haver primeiro um consenso sobre conceito, e grandes entidades vêm trabalhando isso daí, né? A gente tem aqui localmente o Sistema S com o IEL, né, o Senai, trabalhando um pouquinho desse conceito aqui em algumas pós-graduações. Você tem isso fortemente difundido nos estados mais desenvolvidos que nós temos aqui. Então, eu tive presente em várias iniciativas dessa em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná. O Paraná realmente dá uma força muito grande, né, no desenvolvimento desses conceitos. E para que a gente consiga, então, ao entender o que é de fato indústria 4.0, e nisso os fabricantes têm ajudado, mas eles precisam ajudar muito além do que é apenas um conceito comercial, que ele é muito utilizado como conceito comercial. E sim de como que isso pode fazer com que a gente ganhe essa escala de conhecimento para o futuro. A gente tem hoje o conhecimento de forma muito abundante. Então, você consegue acessar todas essas entidades, e elas estão, de alguma forma, presentes em EAD ou em turmas presenciais. Você tem os fabricantes com bastante conhecimento também através de suas plataformas. Então, eu conheço várias iniciativas da Siemens, da ABB, da WEG, da Schneider. Hoje essas iniciativas são abertas até para quem não é cliente. Por exemplo, assim, se alguém quiser buscar o conhecimento através da bandeira, ele pode entrar no site da fabricante e ter acesso a esse tipo de conhecimento? Sim, tem muito conteúdo disponível para que ele possa absorver, tá? Mesmo não sendo cliente, né? Mesmo não sendo um parceiro também, porque você tem também áreas onde somente parceiros possam entrar, mas de alguma forma você tem como também acessar esse tipo de conhecimento. Mas é importante, por ser tão complexo e amplo essa área de conhecimento, que você tenha uma vertente onde você queira atuar e se especializar, né? Então, de novo, a gente volta para os buzzwords, né? Como que eu vou lidar no desafio
da cognição industrial, da digitalização ainda. Lá atrás, como que eu vou lidar? Desde da camada de IoT, de infraestrutura de comunicação numa planta, né? Dos desafios políticos e financeiros de uma indústria, de romper esses desafios políticos e financeiros, porque sem romper esses desafios, a gente não consegue avançar, né? Até que a gente consiga chegar numa camada de falar de Big Data, de falar de inteligência artificial, né? Como que eu vou lá e coordeno o meu eixo de conhecimento para a gente poder absorver toda essa abundância de conhecimento que está ali, porque senão o conhecimento fica solto. Os profissionais de tecnologia estão cada vez mais imersos dentro da planta, da indústria, né? Então, cada vez mais estão sendo parceiros estratégicos aí das áreas de negócio, né? Sem dúvida. Eles estão sendo os evangelizadores aí de uma conexão que a gente vem tratando há muito tempo, né? Você também como profissional de TI como eu, de longa data, você sabe dessa a separação entre TI e TA, né? Tecnologia de informação e tecnologia de automação dentro de uma fábrica. Enquanto essas duas não entenderam que precisam ganhar uma maturidade na relação para que elas trabalhem em conjunto, você não tem muito trabalho sendo realizado. Então, a gente que veio de TI, você vê a TI com muitas iniciativas, né? Muita inovação, muitos sistemas ali avançados, mas quando você vai para o chão de fábrica, você vê a segunda revolução industrial presente na indústria. E aí você o pessoal do DocNix deu uma dica aqui. O DocNix é a nossa ferramenta aqui para a área da gestão da qualidade. Os hubs de conhecimento são uma importante iniciativa que devem ser estimuladas, né? Então, é uma iniciativa aí que eu vejo que no Brasil ainda é bem incipiente, né? Lá fora é bem rico, né? Quando você vai para os hubs de conhecimento aí. Aqui tem um hub muito forte no Paraná, né, Bruno? Você, inclusive, já esteve várias vezes lá. Estive lá recentemente. Então, até dar uma dica para o pessoal aqui, a gente falou do Senai, né? O Senai São Paulo está com uma iniciativa muito legal. Eles liberaram, eu não sei se esse número é limitado, mas eles liberaram aqui o curso Desvendando a Indústria 4.0. É um curso do Senai São Paulo, é um curso que hoje está gratuito. Então, você aí que está hoje aí no home office, naquele período ali que eventualmente você não está no trânsito, né? Então, é um curso aí para você poder se inteirar das tecnologias, né? Eu vi também o Renato, a gente falou aqui de fabricante de bandeira, né? Eu vi o Renato aqui, diretor comercial da Bitdefender no Brasil. Quando a gente fala de indústria, seja bem-vindo, Renato. Quando a gente fala de indústria, a gente fala também de cibersegurança, né? Que é um dos pilares da indústria 4.0, né? Então, bacana ter fabricantes aqui com a gente, evangelizando aqui esse conceito aqui, né? Eu vou aproveitar esse gancho para citar, hoje mais cedo tivemos uma conferência com um cliente nosso, uma indústria química multinacional, e esbarramos exatamente nessa questão da segurança. Então, que é um grande desafio a ser rompido dentro da indústria, mas esse desafio está muito mais ainda dentro dos anticorpos dentro da indústria ali, né, que expelem a inovação, do que na capacidade mesmo que a tecnologia já nos traz hoje de segurança dos dados. Então, é importantíssimo que empresas como a IndustryCare, como a ITSS, tenham uma política de segurança de informação implementada para que gere segurança nos nossos clientes sobre o trabalho que a gente faz, até porque a gente trabalha com dados sigilosos, né? Então, a gente tem informação confidencial das indústrias em nossas mãos. Mas hoje a gente já tem, quando se fala de cibersegurança, a gente já tem muito investimento sendo realizado no mundo todo, né? E, poxa, quem sou eu para falar, para questionar o que a Amazon, né, através da AWS, faz de investimento no seu ambiente de cloud, né? Então, se a Amazon não está conseguindo resolver a cibersegurança, eu vou resolver dentro de um servidor on-premise, dentro do meu escritório aqui na Jamel Cecílio. Cara, então, assim, confie. A cloud hoje, né, a nuvem, trabalhar dados em nuvem, tem uma segurança muito robusta por trás ali, nos amparando nesses projetos. O grande problema ainda são os anticorpos. As pessoas que ainda não estão, que são muito céticas ainda dentro da indústria, que impedem que haja passos para que a gente consiga alcançar a digitalização, alcançar um trabalho
nesse nível de sistemas cyberfísicos e tudo mais. Então, de um lado, você tem uma área de negócio dentro da indústria que exige que trabalhe com dados online, né? Isso é possível a partir do momento que eu tenha coletores de dados, mandando esses dados para a nuvem, eu entregue através de uma ferramenta de analytics para essa pessoa esses dados online. Né, ele quer mobilidade, ele quer que a equipe dele navegue pela planta ali, tomando decisões, olhando para um celular, olhando para um óculos de realidade virtual aumentada e tudo mais, mas sendo que o pessoal da automação não confia em toda essa estrutura de cloud para que esses dados trafeguem em nuvem, para que depois esses dados voltem para uma interface onde esses profissionais vão tomar a decisão. Então, é preciso esse encaixe entre TI e automação urgentemente. E eu vi... Bruno, pegando o gancho aí do que você falou, estou aqui com um comentário. Pessoal que está online aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá, gente? A gente vai respondendo aqui conforme vai evoluindo a live. Letieri, nosso especialista aqui do nosso aplicativo de manutenção, colocou aqui uma pergunta interessante. As grandes empresas falam de indústria 4.0, mas e as pequenas e médias? Conheço empresa que não tem nem automação. O que você diz sobre isso? Eu vou dizer para o Letieri que essa realidade não é só da pequena e média, não, tá? Eu conheço grandes indústrias que também não têm automação. Tá? Sim, então, sim. É um desafio geral. A grande questão é que realmente, pelo custo dos equipamentos, né, e entendendo que o topo da pirâmide ainda não foi completamente atendido com toda essa infraestrutura disponível hoje, com toda essa tecnologia disponível hoje, para que a gente consiga digitalizar essas fábricas, né? Então a gente ainda tem muito o que fazer nas grandes, mas a gente precisa também ter, de alguma forma, equipamentos que tenham um custo estimado que viabilize também esses projetos, né? Então a gente tem um desafio a cumprir ainda com as grandes, mas que ao longo desse caminho que isso também seja possível ser realizado entre as médias e pequenas. Os desafios a gente falou que você quer viabilizar isso daí, de fato. É ter uma plataforma que seja escalável e replicável, com baixo custo de implantação, para que a gente consiga resolver essas dores em todo tipo de porte e de segmento industrial. Você poder trazer, inclusive, para empresas médias, né? Inteligência, dados, né? Sobre tomada de decisão, né? Ajudar os gestores no processo de decisão, né? Tô com uma outra pergunta. Aquela máxima. A gente está falando de futuro analítico, sendo que sequer questionam, mas como é que a gente dá esse conhecimento para que as pessoas possam, num primeiro momento, questionar o status de uma planta e depois sim tomar decisões analíticas, somente gerando e gerindo os dados e transformando a gestão dessas indústrias para uma gestão orientada por dados. Estou aqui com o Rafael Poli, nosso head de produtos aqui do PM Run, que é a nossa solução de mobilidade. Ele trouxe aqui uma pergunta, Bruno. Na sua visão, qual a trilha que uma empresa deve percorrer na trilha da indústria 4.0? O que a empresa tem que fazer para ela começar a digitalização e depois ela vai trabalhar IoT, depois ela vai trabalhar mobilidade? Como é que você enxerga essa trilha hoje para um gestor industrial montar o roadmap de melhorias dentro da planta dele com o objetivo de chegar nesse mundo da cognição industrial? Perfeito. Antes é importante trabalhar os desafios que a gente tem hoje infraestruturais, tecnológicos e financeiros. Então, primeiro ponto, essa indústria ela tem maturidade ou tem orçamento previsto? Dificilmente tem, tá? Para que possa adquirir equipamentos para digitalização. Principalmente agora passando por um cenário de recessão econômica do qual a gente está entrando. Segundo, o que tem à disposição de empresas que topem esse desafio, como o caso da Industry Care, onde o nosso cliente ele não precisa de CAPEX para poder ser monitorado. Então, é do nosso modelo de negócio que a gente assuma toda a camada da plataforma, né, dos IoTs, e a plataforma de software, implante isso e que a gente colha os resultados junto com o cliente ao longo do projeto, sem que o cliente tenha tido a necessidade de orçamento. Então, a gente está disponível aí para poder conversar com cada uma das indústrias, entender as dores dela, né, e para a gente começar a desenvolver essa trilha, respondendo ao Rafael. Para que alcance essa maturidade, a gente pode trabalhar com o princípio de Pareto. Então, vamos primeiro na dor principal, né? Vamos atacar o 80-20 ali, monitorar uma área, né? Monitorar as utilidades, por exemplo, que é um grande... uma área que consome muitos insumos da indústria ali, né? Então, vamos começa a clusterizar a indústria, né? Oi?
você começa a clusterizar aquelas áreas ali que geram tem maior sensibilidade, né? E aí você começa a fazer... acho que o início de tudo é, de fato, você fazer um investimento financeiro, no caso o CAPEX, né, para a implantação de sensores, né? Acho que E para isso é com resultado começa ao longo do tempo. Sim, Né, sim. Thiago? Além disso, você, por exemplo, outras iniciativas aqui, pegando aqui o gancho do que a gente já tem feito com os nossos clientes na ITSS, que é de fato a eliminação de papel, a digitalização, a otimização de rotas dentro de uma indústria. Tudo isso é algo que é simplesmente, você consegue fazer antes desse cenário, né, vamos dizer assim, de cognição industrial. Então, gerar produtividade, gerar eficiência, criar algoritmos ali de caminho mínimo na gestão da fábrica, da planta, eliminar papel, colocar decisões estratégicas, né? Então, assim, você ter previsibilidade aí nas quebras, nas falhas das máquinas, né? Então, Exatamente. ter gestão sobre isso daí. E aí, continua essa história aí, como é que a gente vai vamos para um regularizando? exemplo prático aí, que a gente, inclusive, está estudando esse caso para implementarmos numa indústria, né, Thiago? Que é o uso da plataforma da ITSS do PM Run linkado com o nosso conceito IndustryCare. Então, no momento em que a gente abraça um cliente, né, e abraça mesmo, por isso o nome IndustryCare, né, a gente tentar humanizar um pouquinho e descomplicar um pouquinho toda essa camada tecnológica voltada para a indústria, a gente vai reconhecendo vários cenários, várias dores que ele passa ali e que a gente consegue resolver essas dores com aplicações de parceiros. Né? A gente não precisa ficar reinventando a roda. Então, vocês têm uma solução muito robusta voltada para a área de manutenção, né, que dá mobilidade, né, que você economiza diversos recursos, né, elimina papel, né, acelera as tomadas de decisões. Então, vamos usar, né, vamos aplicar aquilo na indústria. E esses dados são extremamente relevantes para o nosso Big Data industrial. Né? Cruzar essas informações contidas no PM Run com informações de monitoramento de comportamento de equipamento, né, de processos e tudo mais. Então, eu citei apenas o exemplo do PM Run, mas é possível também com o DocNix. Tem diversas informações também que a gente poderia atuar. Como também é possível diversas outras ferramentas de outros parceiros que nós temos. Então, a gente se comporta como uma empresa de Big Data industrial que utiliza ferramentas de parceiros no momento em que acha adequado e necessário dentro de um projeto, né? Aplica, ajuda dentro desse convencimento, desse trabalho aí, de lidar com esses desafios culturais da indústria, para que a indústria passe mais rápido por essas etapas até alcançar a total digitalização e aí sim começarmos a trabalhar visibilidade, transparência, preditividade e adaptabilidade. Certo? Bacana. Bruno, estou aqui com a Margarida, ela é especialista do DocNix. Ela fez uma pergunta muito interessante aqui também. A cultura organizacional é um ponto que influencia na adoção e decisão da organização de abraçar essa indústria 4.0? O que você nos diz em relação a isso? Repete, por favor, a pergunta, Thiago. Tá. A cultura organizacional é um ponto que influencia na adoção e na decisão da organização de abraçar essa indústria 4.0? Você acha que existe um impacto da cultura? Qual que é a cultura que deve ser utilizada aí nesse momento? São os anticorpos que eu havia dito. Então, a gente ainda tem um processo de tomada de decisão aqui muito baseado no passado aqui no Brasil, né? Pouco olhando para as tecnologias disponíveis aí, muito pautado em uma visão imediatista, trabalhada por qual que é o payback dessa aplicação, né, cara? Por isso que a gente assumiu a responsabilidade de adquirir os equipamentos, implantar e depois a gente trabalhar o resultado. Porque se a gente for perder tempo discutindo com o cliente qual que é o payback de sensor e medidor, a gente não ia conseguir trabalhar. Então, a gente sabe que isso dá resultado. Assumimos o risco, adquirimos, implantamos e depois damos resultado. E aí, ao invés de trabalhar com a visão de payback, vamos trabalhar a visão de ponto de equilíbrio, né? Dentro daqueles projetos que a gente está conduzindo. Né? Então, isso já é uma mudança de cultura. Então,
esse desafio da cultura, ele é fundamental que tenha essa quebra, e momentos como que a gente está passando também podem ajudar nisso, porque está todo mundo perdido dentro dessa situação que está acontecendo agora por causa do Covid-19. Isso facilita para um momento em que o mercado retomar, que a gente aperte essa ferida, né, e comece a trabalhar. Então, a cultura pode ser um grande ponto de ruptura dessa cultura arcaica que nós tínhamos aqui. Certo? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é o momento de colocar o planejamento realmente no papel, né? A gente trabalhar uma visão de médio e longo prazo, né? Também fomentar a questão da capacitação, né? Eu acho que levar conhecimento aí para as equipes, para que elas possam ser empoderadas aí de tomar as decisões, né? Bruno, eu estou com uma pergunta. Antes Pode do falar. Carlos ainda, antes da pergunta do Carlos, eu ainda vou ser mais provocador um pouquinho nessa questão. Cara, deixa o planejamento para lá. Tem muita gente bacana. Aí que vai achar maluquice isso, mas de que adiantou o planejamento e agora com a vinda do Covid? Tudo mudou. Perfeito. Então, Perfeito. quando a gente fala de mundo VUCA, uma coisa que é certa é que os planejamentos que a gente tem em cima da mesa, eles não vão acontecer. Então, a gente tem que ser muito mais um gestor que saiba lidar com essa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do nosso mundo atual, do que a gente perder tempo planejando. Tá? Bacana. Excelente insight. Excelente. Entendeu? Acho que ele é contra-intuitivo, né? A gente está aqui no momento... na verdade, assim, né? Ontem mesmo eu publiquei um artigo no LinkedIn falando sobre o título do artigo. Depois, quem quiser, dá uma olhada no meu LinkedIn. Adapte ou morra, né? O que as grandes empresas sempre fizeram e a gente negligenciou por muito tempo, né? Então, o que mata uma empresa não é a crise, né? Eu estava vendo a live da Luísa Trajano. A Luísa Trajano, ela colocou no ar aí uma ação para evoluir o marketplace dela. Hoje, 50% do faturamento do grupo Magazine Luiza já vem do digital. Então, eles já se planejaram para isso lá atrás, né? Sim. Quem acompanhou a evolução dos papéis da Magazine Luiza na Bolsa de Valores sabe o quanto a tecnologia foi fundamental e foi essencial nesse processo de crescimento da empresa. Então, hoje, 50% do faturamento da empresa já vem do digital. Ela tomou uma decisão de fechar todas as lojas muito antes dos governantes estipular isso como regra, né? Então, você vê que isso é operar na vanguarda, né? Exato. Então, você realmente agir de uma forma, vamos dizer assim, preventiva, né? Preditiva. Você trabalhar isso antes disso acontecer. E para finalizar, Bruno, por exemplo, você vê outras empresas que mudaram o seu modelo de negócio, né? Por exemplo, a Microsoft, ela estava quase, vamos dizer assim, fadada ao declínio, né? Na curva lá BCG. Ela estava no momento lá onde ela só fez a virada de chave para a nuvem, transformou o Office em SaaS, ela colocou lá ela deu um Ctrl+C, Ctrl+V no Azure, né? O Azure é a cópia do AWS, então ela fez um Ctrl+C, Ctrl+V melhorado, não diria que é melhorado, porque acho que o AWS é uma excelente ferramenta também, mas hoje, num cenário onde a gente está vivendo aí de aumento de demanda de internet, de banda, os servidores da Azure têm um aumento de mais de 700%. Então, o que quebra uma empresa não é a crise, é a sua a sua incapacidade de se reinventar, né? E então fica essa provocação aí. A gente puxa o gancho para a indústria agora, né? Como que a gente lida com o mundo VUCA no ambiente industrial, se a gente não tiver a fábrica digitalizada? Como que a gente controla isso? Então, no momento em que a gente tem uma fábrica digital, que a gente consiga ter uma gestão orientada por dados, é muito mais fácil da gente conduzir essas incertezas nas tomadas de decisões ali no dia a dia da fábrica. E assim, lidar com o mundo VUCA. Eu acho que isso está um pouquinho linkado com a questão do Carlos aí, né? Quais os principais benefícios que uma gestão orientada a dados pode gerar às indústrias, né? E quais os principais desafios para a implantação dessa gestão. É bem isso. Então, se você tem uma gestão orientada por dados, né, o Carlão, um grande parceiro nosso lá, o Carlão do Sol, um dos líderes aí do segmento de energia sustentável, né, energia solar. Então, quando a gente tem as fábricas digitalizadas, é muito mais fácil a gente tomar decisão orientada por dados, né? Você tem decisões mais certeiras ali.
do ponto de vista do que você precisa fazer. Se você chega a um nível máximo aí de digitalização, podendo ter um sistema cyberfísico, onde você consiga rodar cenários dentro da sua fábrica no ambiente virtual, então é muito mais fácil de você mitigar os riscos aí e as perdas de produção, dado um determinado ambiente macroeconômico. Excelente. Vou aproveitar aqui que a gente já está em algumas perguntas e estamos caminhando aqui para o final da nossa live. A pergunta aqui do Wellington Brandão, especialista do Ocnix também. O que se tem feito junto ao empresariado para essa mudança de mindset? O que tem sido feito aí? Na verdade, esse é o nosso papel, né, Bruno? É evangelizar isso daí, né? Acho que ações como essa daqui, como essa live, eu coloco lá no meu... Cheia de pé de galinha, né, Tiagão? É nada estressante evangelizar os empresários da importância. Diz, Tiago tem 20 anos com a cara de 80, né? Por aí, por aí. Realmente, a gente precisa ser muito resiliente nesse momento. É um trabalho de formiguinha que a gente tem feito. A gente está agora tentando desenvolver iniciativas em conjunto, inclusive, né, Tiago? De poder doutrinar e evangelizar esse mercado aí, gerando conhecimento, né? Gerando conteúdos aí nas estratégias de inbound que a gente está conduzindo em parceria, né, Tiago? Tentando Perfeito. Também colocar de pé a nossa pós-graduação em cognição industrial. Perfeito. Algo que a gente estava planejando para esse segundo semestre, mas devido a todo esse cenário que está acontecendo, vai ficar para 2021, mas que a gente tem bastante... algo que a gente olha com muito bons olhos aí para realmente começar a evangelizar esse mercado aí, trazer esse contexto todo e gerar conhecimento para essa turma aí. Mas não é nada fácil. A gente espera que, mesmo, pelo menos com tudo isso que tem acontecido, que ao retomar, quando a gente for conversar com esses tomadores de decisão na indústria, né, que vão estar sofrendo o baque desse cenário econômico atual, pelo menos eles não ouçam com bons olhos, né, Tiago? Porque tem sido uma tarefa muito árdua. Quando a gente fala da transformação digital, né, precisou vir um vírus, né, para a turma se dar conta da importância de você promover a transformação digital. Você imagina empresas que dependem de assinatura de contrato físico nesse momento, né? Então elas param, né? Então, assim, a gente teve que ser obrigado a ir para esse mundo, né? Então, igual eu falo, a crise é uma excelente oportunidade para você evoluir, né? O Flávio Pripas, ele é investidor lá da Redpoint, você teve em contato com ele lá no Cubo, né? Conheci pessoalmente o Flávio. Bacana. Eu conheço o Flávio desde a época onde ele era empreendedor de uma rede social chamada BuyMK. E o Flávio é um grande líder, é um cara que inspira bastante. Ele fez uma publicação nessa semana falando: aproveite a crise para eliminar tudo que não é necessário, aproveite a crise para digitalizar tudo que você não digitalizou até hoje, aproveite a crise para questionar tudo que você achava que era status quo até hoje, né? Então, a crise é um momento excelente. Grandes empresas, elas surgiram no momento de crise, né? Eu acredito nisso, eu como otimista nato, eu acredito que a crise vai fortalecer uma galera aí que acredita, né? Tem uma galera aí que realmente acredita e faz acontecer. Então, respondendo um pouco aí a questão, complementando o que o Bruno falou, né, na pergunta do Wellington, sim, é desafiador, mas a gente tem que fazer esse papel aqui, o papel de evangelizar, né? Eu me considero evangelista, né? Então acho que o Bruno também é outro. São dois doidos aí que estão levantando essa bandeira aí. Tem alguns doidos aí que estão junto com a gente nessa história, né? Bem isso. Mas vamos seguindo em frente. Isso é o que nos move. Eu costumo brincar que no momento em que eu estou seguindo aí nessas nossas estradas aí, Tiagão, evangelizando essa turma aí da indústria, eu não estou nem trabalhando, porque eu gosto tanto de fazer isso. Sim, você nem percebe, né? E eu gosto de pegar os... pessoal, tá vendo? A gente falando aqui de transformação digital, a gente está aprendendo a fazer live, né? O tio Zuki não avisou a gente que era só 1 hora, né? Mas o Letieri está muito esperto aqui, já falou pra gente aqui que é só 1 hora. A gente tá recomeçando aqui a live. Estamos já nos minutos finais aqui, vamos fazer o fechamento aqui. Estou esperando o Bruno voltar para a gente colocar o Bruno aqui também, para a gente fazer esse fechamento. Ao vivo com a gente aqui,
Fala, Brunão! A gente está falando de transformação digital, né? Ainda bem que a gente está falando de transformação digital, não está falando de outro tema, né? Então a gente está aqui inaugurando. Da próxima a gente faz uma live lá pelo YouTube, lá faz igual o Gustavo, a gente vai conversando 5 horas aqui, que tem assunto. Vamos fazer uma live mais demorada por lá, né? Show aí. De bola, galera. A gente está indo para os finalmente aqui. Fiz questão da gente reiniciar aqui. O Instagram ele permite somente 1 hora aqui de live, né? E o papo foi tão fluido aqui. Conversar com o Bruno realmente muito motivador, porque a gente viaja, a gente vai lá na frente e volta, a gente está o tempo inteiro aqui trocando ideias e discutindo como a gente vai revolucionar o mundo, né? Então acho que o objetivo nosso aqui, TSS, Industry Care, é realmente fazer isso, evangelizar a indústria 4.0, é levantar a bandeira da digitalização, a bandeira da cognição industrial, né? O Bruno muito bem disse aí antes da gente cair, que a gente está inaugurando aí em 2021, era para ser em 2020, né? Por conta da pandemia a gente postergou aí para 2021, uma pós-graduação em cognição industrial, onde o Bruno vai ser vamos dizer assim, o líder que vai puxar isso daqui no mercado, né? Então, para a gente ir para os finalmente aqui, Bruno, eu queria fazer uma última provocação aqui para você. Queria te perguntar quais são os grandes aprendizados que essa crise está trazendo aí para a indústria, né? Para a gente, para o mercado, para a economia, não só para a indústria, mas para quem trabalha com a tecnologia dentro da indústria. Sim. Quais são os aprendizados que essa crise trouxe aqui para a gente? Olha, isso aí a gente ainda vai tá mapeando aí ao longo do que tem acontecido, Thiago. Foi tudo muito recente, nos pegou de surpresa. A gente teria, nessas 2 últimas semanas, eventos fantásticos aí, acontecendo para a Industry Care e tudo foi cancelado. Antes de qualquer situação, as indústrias, o protocolo de segurança foi não receber nenhum fornecedor, nenhuma visita técnica e tudo mais. Então, pegou a gente de surpresa. Mas eu espero que o aprendizado que fique seja isso, de entender, de fato, o rigor desse mundo VUCA, né, do que a gente tem que fazer para que a gente seja menos impactado em situações como essa. E isso não tem outra forma, tem que ser pautado por tecnologia. Né? As indústrias precisam se digitalizar, precisam adquirir soluções tecnológicas que façam com que os decisores tomem decisões com muito mais segurança e controle quando acontecer eventos desse tipo, que vão ser cada vez mais frequentes. Perfeito. Então, basicamente criar a vacina, né? Oi? Exatamente. Basicamente criar a vacina, né? Sim. Exatamente. Mas enquanto isso tem acontecido, a gente vai ficando com a casca mais grossa. Perfeito, é isso aí. Como todo bom empreendedor, vamos espremer essa limonada aí para sair desse momento. Tirar o limão, né? Ó, o Thiagão entrando aí também, ó. Thiagão lá da Equiplex. Olha que legal, bacana. Seja muito bem-vindo, Thiago. A gente vai gravar essa live aqui, vai disponibilizar depois. Todas as pessoas que entraram aí agora no finalzinho, a gente vai disponibilizar esse material, tá? Para que todos possam assistir. Eu queria deixar aqui alguns comunicados também, né? A ITSS, juntamente à Industry Care, a gente está fazendo uma parceria muito forte, até mesmo porque nós defendemos a mesma causa, a gente levanta a mesma bandeira, né? Então a gente vai inaugurar uma série de webinários e lives, né, nas próximas semanas, né? Então as lives serão semanais, tá? Elas acontecerão todas as sextas-feiras, às 17 horas, principalmente nesse momento de quarentena, né, onde a gente está enjaulado, né, e eu acho que é um momento oportuno para a gente pensar, né. E os nossos webinars sempre serão na última semana do mês, tá? Como eu estava falando agora há pouco, essa semana a gente teve um webinar sobre a metodologia Scrum, com a nossa Scrum Master da nossa fábrica de software, e os próximos meses aí serão incríveis. A gente está convidando aí o Bruno Souza e a Industry Care também para falar mais sobre cognição industrial num dos próximos webinars. Eu não sei se será agora em abril ou em maio, né? Mas muito provavelmente com a presença do professor Anderson, né? Ele é PhD em inteligência artificial, é um dos maiores evangelizadores aí da IA no país, fundador do primeiro curso, né? Exatamente. O primeiro curso de graduação de inteligência artificial no país, né? Então, Goiás exportando tecnologia para o Brasil é uma honra.
a gente poder recebê-los aí nos nossos próximos webinars. Eu vi aqui o Letieri colocou que o nosso próximo webinar, no dia 29 de abril, será com o Geraldo, gestor de TI da Marilan. A Marilan é nossa cliente, a gente está em fase de implantação da nossa solução de mobilidade para a área de manutenção industrial. Então, o Geraldo, além de ser cliente, parceiro, ele é professor também de inteligência artificial. Então, esse é um tema que a gente vai bater muito na tecla aqui, a gente vai falar muito de IA, de Big Data, de cognição industrial, de indústria 4.0, e para a gente ficar cada vez mais confortável em falar nisso, a gente precisa praticar, né? Então, falar de digitalização, falar de mobilidade, falar de IoT, de Big Data, e de como essas tecnologias podem se juntar para prover, né, produtividade, para prover aí o crescimento das nossas indústrias, né, que, querendo ou não, é quem move esse país, né? Exatamente. Então, deixo aqui minhas considerações finais, vou passar a bola já para o Bruno também. Eu queria agradecer a todos os nossos participantes aqui, foi uma honra poder falar para vocês aqui hoje nessa live, a nossa segunda live aqui da ITCS Tecnologia. Queria deixar agora a palavra com o Bruno aqui, para que ele pudesse dar as palavrinhas finais aqui para a gente também. Tá, bom, gente. E antes, Bruno, antes de te interrompendo, te agradecer, né? Muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente. Você é um cara inspirador, é um profissional que a gente tá, enfim, numa parceria muito bacana, a gente aposta muito nessa parceria aí. Então, eu queria te agradecer aí por aceitar esse convite aí, beleza? Tamo junto, parceiro. Contem sempre comigo aí. Valeu. Sabem disso. Bom, primeiro ponto cara, vamos passar por essa fase, ela vai, né, ela tem uma data para acabar, ainda não está bem definida, mas a gente tem que passar de cabeça erguida por isso daí, fazer as lições aprendidas aí no decorrer desse caminho, ter paciência, resiliência, confiar bastante, fazer a nossa parte do ponto de vista pessoal, com as nossas famílias, né, evitar realmente o contato, a propagação disso daí, mas nunca perder a esperança. Acho que, né, o pós-Covid-19 vai ser um cenário realmente para quem né, mantiver, usar isso como fortalecimento, como casca grossa, vai fazer com que a gente tenha muita oportunidade pela frente para poder seguir, né? E empresas como as nossas aí, de tecnologia, têm um papel fundamental nessa passagem, tá? Nessa construção do pós-Covid, para que a gente dê maior segurança para eventuais problemas que possam acontecer e certamente acontecerão no futuro, para que a gente consiga ter indústrias que tenham um impacto menor aí em qualquer evento como esse. Mas vamos lá, perfeito, vamos perfeito. essa bronca aí. Finalizando aí com a frase do Flávio Augusto, né, o mundo não será o mesmo, né, então nada será igual, né, então a gente parte aí para um novo cenário de adaptação. Eu deixo aqui a minha frase final: adapte ou morra, né, então darwinismo na veia até hoje. Exatamente, ou você adapta ou você está fora do game, né. Então é isso, Bruno, muito obrigado. Os ouvintes aí, os telespectadores da ITSS aqui e da IndustryCare, muito obrigado aí pela presença. E valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau.